Então, gente, bom dia, vamos começar agora, né? Então, vamos aqui seguindo nós vamos tratar hoje de zonas especiais de interesse social e habitação. E a gente, primeiramente, vamos mostrar onde nós estamos situados, né, no novo plano diretor. Eu sei que muitos de vocês já sabem, né, isso a gente sempre ressalta em cada reunião, que nós estamos na macrozona do ambiente construído. Tá? E essa macrozona, ela tem a lógica de você estruturar, qualificar e intensificar. Né? E dentro desse macrozoneamento é onde vocês estão inseridos, né? E aqui eu destaco só as zonas especiais de interesse social, que todas as tipologias levantadas, né, pelo produto 6, elas estão aqui, né? E eu ressalto que essa proposta está em construção, né? A gente está debatendo isso aqui com vocês agora. E as ações, né, nós temos relacionadas ao meio ambiente, nós temos 8 ações, né, que nós destacamos do produto 6. E, resumidamente, é utilizar os sistemas, soluções baseadas na natureza, valorizar os conhecimentos populares e garantir a questão do saneamento básico, né, que é um tema que é muito crítico, né, nas áreas de ZEIS, por conta, né, das irregularidades fundiárias e urbanísticas também. Então, nós temos 8 ações, vocês podem ver elas detalhadas no próprio produto. E relacionado ao desenvolvimento local e inclusão, nós também temos essas ações, né, que elas estão aqui resumidas, mas no produto vocês podem ver elas mais detalhadas, que no caso, uma que chama a atenção é garantir a função socioambiental da propriedade, né, diversificar o acesso e uso de tipologias de habitação de interesse social, priorizar o reassentamento das famílias próximas aos locais originais, executar o REURB, e regulamentar as leis. Né? Então, basicamente, são essas as ações, né, que estão lá descritas no produto. E nós temos as subdivisões, né, que isso aqui está muito semelhante ao plano diretor de 2009. Nós temos 3 tipologias, as EIS 1, que trata dos assentamentos, né, as ocupações espontâneas, que necessitam de regularização urbanística ambiental, e social também, fundiária. Nós temos as EIS 2, que são os conjuntos, loteamentos, que são passíveis de regularização fundiária. E as EIS 3 são as EIS de vazio, né, que são áreas destinadas para a produção de habitação em ZEIS, principalmente ZEIS 1, né, quando houver propostas de urbanização. Então, esses territórios de ZEIS 3, eles vão servir para atender essa demanda. E relacionado às EIS 1, a gente trouxe todas as EIS que foram delimitadas, né, pelo plano diretor, pela proposta, né, do plano diretor. Então, nós temos aqui em destaque novas EIS, EIS com poligonais alteradas e as EIS que já estão delimitadas no plano diretor de 2009. Né? Então, nós temos uma presença de EIS 1 em praticamente todas as regionais de Fortaleza, certo? E das novas EIS, são essas que estão destacadas aqui em verde. As com poligonais alteradas foram apenas 3, que é a Cais do Porto, a Poço da Draga e Cajazeiras. E o Poço da Draga, nós utilizamos a poligonal, que já foi delimitada pelo PIF, né, porque é uma EIS que tem PIF, e no processo de elaboração pela Universidade Federal do Ceará, se sugeriu a ampliação dessa poligonal, e a gente agora está adotando ela conforme o PIF recomendou. Né? Então, nós temos EIS em todas as regionais da cidade, e os critérios, né, para delimitação dessas EIS, do tipo 1 das novas, foram as EIS que vieram do processo participativo. Nós verificamos a questão da consolidação do assentamento, né, e que não se encontra em área de risco. Né? E desses avanços que houve em relação ao zoneamento de ZEIS 1, nós destacamos que houve um acréscimo de área de mais de 42%. Né? Houve a inclusão de 76 assentamentos nas poligonais de ZEIS 1,
A maioria desses assentamentos são assentamentos favela, né? Como eu falei, a alteração das poligonais das ex-cais do Porto, Cajazeiras e Poço da Draga, e o acréscimo de 33 poligonais, passando agora para 77 ex do tipo 1. E aqui eu só trouxe como exemplo, né, a alteração da poligonal das ex-Poço da Draga, que ela entra um pouquinho lá naquela Vila dos Correios, né, e que ela ficou, nós utilizamos exatamente a proposta, né, feita pela UFC. As ex-cais do Porto, ela aumentou um pouco do assentamento precário, né, que ficava, ela estava descoberta tanto pelas ex-1 Serviluz, né, como das ex-1 Cais do Porto. Então, nós alteramos isso porque há uma possibilidade de se realizar um PIF nessa área, e por conta disso a gente já atualizou essa poligonal. E as ex-cajazeiras, da mesma forma, né, vocês podem ver que a delimitação em laranja é a do plano diretor de 2009, e essa vermelha atual é a sugestão que inclui, né, lá aquela pontinha lá das ex, né, e que dá um aumento de cerca de 3, quase 4 mil metros quadrados. E seguindo para as ex 2, né, nós tivemos aqui, né, uma releitura desse zoneamento, e nós utilizamos muito para isso daqui o diagnóstico das ex, que foi produzido pelo comitê, né, em 2013, 2015, se não falha minha memória, né. Então, esse diagnóstico das ex trouxe uma demanda de revisar praticamente todas as poligonais de ex do tipo 2, porque essas poligonais elas não refletiam realmente a poligonal do empreendimento, tanto conjunto habitacional como também loteamento, né. Então, nós revisamos isso, né. Então, está naquela bolinha poligonal revisada, onde está em azul, né. Então, nós revisamos tudo isso daí, seguindo o relatório da comissão, certo? Algumas ex 2 foram transformadas em ex 1, né. Então, as ex 1 elas tiveram esse aporte, porque algumas ex 2 elas estão tão descaracterizadas que elas apresentam características de ex do tipo 1. Então, a gente reclassificou algumas, certo? E também algumas poligonais foram inseridas em ex 1. O que acontecia é isso, né? Havia, no plano diretor de 2009, sobreposições de ex 2 em ex 1. Vou dar um exemplo para vocês que é clássico. As ex do Pirambu, né? Por ela ser muito grande, então dentro tinha alguns conjuntos habitacionais que eram os ex 2, ela estava dentro das ex 1 Pirambu. Então, a gente inseriu essas ex 2 já na poligonal das ex 1. Certo? E essas que estão nessa bolinha preta são as ex 1 existentes do plano diretor, né? E também ela tem uma representatividade, né, mas em várias regionais, né? Ela está presente em muitas regionais da cidade. E que esse zoneamento ele foi revisado, né, seguindo as orientações lá do relatório do diagnóstico das ex, né. Houve um acréscimo de mais de 21% em área, correção das poligonais, transformações de algumas ex 2 em ex 1, e essa correção das sobreposições. Então, foi esse zoneamento de ex 2, ele passou por esses ajustes. E agora, relacionado às ex 3, né? Ela também está presente em praticamente todas as regionais da cidade, e houve um trabalho de resgatar os remanescentes de áreas vazias desse território de ex 3. Então, nós chegamos nessas conclusões, né, nesses critérios, né, que os vazios remanescentes, eles permanecem, né. Nós priorizamos vazios maiores de 2.500 metros, terrenos que não possuíssem carência de mais de 2 infraestruturas, e também os terrenos próximos às ex 1, né, mantendo também a lógica do zoneamento das ex do plano diretor de 2009. Né. Então, nisso, né, nós chegamos à delimitação de 139 terrenos vazios, certo? Destinados à produção de habitação de interesse social, incentivos à produção de habitação de interesse social
e também terrenos, né, esses terrenos estão distribuídos em grande parte das regionais. Rogério, eu queria só assim, vamos deixar a contribuição para o final, viu? Só para... Ponto 3. Sim, são terrenos que, por exemplo, que o exemplo de um loteamento, ele tem que ter a infraestrutura completa, né? Saneamento, né? Pavimentação, infraestrutura de iluminação, energia elétrica. Então, ele teria que ter, pelo menos, ele não pode ter uma carência de mais de 2. Certo? Porque ele vai ter que ter alguma carência, mas ele não pode ser totalmente, ele não pode ter mais do que 2 carências dessas. Entendeu? Então, relacionado às EIS 4, as EIS 4 a gente ainda está em processo de discussão para realmente entender se esse instrumento é o mais coerente para esse tipo de ocupação. Né? Que é uma ocupação que ela apresenta assim, características, né, ambientais, de fragilidades, que está discutindo se isso daqui, se o instrumento ZEIS é realmente o mais correto. Entendeu? Mas isso aqui, como eu disse para vocês, a gente está em discussão. Eu só apresentei aqui porque está no produto, mas a gente está acatando, né, as recomendações, então eu trouxe só mesmo para uma questão para mostrar que está no produto e a gente teria que, de uma certa forma, dar uma satisfação para vocês. Né? E aqui seria onde elas estão na cidade. E aqui, gente, eu vou apresentar para vocês um tema da governança das EIS. Sai o cronômetro, Renan. Então Fique à tá. vontade. Pessoal, bom dia a todos, todas, todes. Sou o Renan Azevedo, sou organizado no MLB. Também estou junto com o Campo Popular por Luta por Moradia. E também sou antropólogo por formação. Mestrado, doutorado em Antropologia Social pela Federal do Rio Grande do Sul. E como foi posto anteriormente, eu quero trazer a discussão do que está no projeto, no documento como ZEIS 4. Quero trazer um aspecto técnico da cultura, do modo de vida, do estilo de vida a respeito dessa demarcação e por que não pode ser uma ZEIS e sim uma outra terminologia, especificamente a ZECT. Esse mapa aqui é o mapa posto, apresentado dentro do produto 6 nessa discussão do plano diretor participativo daqui de Fortaleza. O que eu quero chamar a atenção aqui, há várias marcações em roxo, que são as várias EIs. Essa área amarelo corresponde ao macrozonamento de ambiente construído. E este verde aqui corresponde ao macrozonamento de ambiente natural. Como é que eu passo? Oh, desculpa, Renan. Pronto. Eu passei aí já, mas é só passar aí. Ah, tá. Obrigado. Desculpa. Esses zoneamentos, eles têm prerrogativas distintas sobre o que deve ser levantado, o que deve ser discutido, o que deve ser protegido, o que deve ser valorizado ou não. No caso da macrozona de ambiente natural, são demarcações que buscam a manutenção do ambiente natural, da natureza, dos recursos naturais ali presentes. Por conta disso, que a ZECT deve ser demarcada nessa zona. E não na macrozona de ambiente construído. A ZEIS fica na macrozona de ambiente construído, que é os macrozonamentos de questões urbanas, não de questões naturais. Sim, o desenvolvimento sustentável aparece ali, mas é um outro debate. O que está em jogo aqui é um estilo de vida que pode desaparecer com essa demarcação errada. Só um exemplo. Nós, citadinos urbanos, o nosso estilo de vida vai para o esgoto se sob a internet. Porque todas as nossas relações econômicas se dão por Pix, por exemplo. Da mesma forma que os modos de estilos de vida de pessoas em ambientes de comunidades tradicionais dependem dessa natureza, dependem desse espaço natural para que possam continuar dessa forma. Portanto, se manter estas chamadas EIS 4,
está em debate, está em negociação. Se manter esses espaços enquanto ZEIS 4, isso significa botar buraco no ambiente natural de Fortaleza. Isso significa pôr em risco as populações que moram nesses lugares. Isso significa matar conhecimento, epistemicídio. Isso é uma discussão técnica, antropológica, que eu não vi nas documentações e que eu julgo importante comentar. E eu falo com a autorização das pessoas aqui da Boca da Barra. No fim, essa aqui seria a proposta mais adequada, onde as as 3 ACTs, estão dentro dessa macrozona de ambiente natural. Estourei um pouco o tempo, mas agradeço a atenção. Muito obrigado, bom dia. Obrigada, Renan, e parabéns aí pela didática. Parabéns pela didática. E eu tenho que confessar uma coisa a vocês, Renan. Você, como antropólogo, em 2019 eu fiz um curso que era sobre liderança com mulheres, tá, Adriana? E eram mulheres do Brasil todo. E uma das minhas colegas era antropóloga, lá de Brasília. E eu, naquele dia, eu disse, meu Deus, eu nunca pensei na vida de eu estar num curso com antropóloga, porque quando a gente é pequena, a gente escuta o nome antropóloga, acha que é uma coisa tão distante da gente, né? Mas, assim, é algo, eu nunca conseguiria ser, certo? Que eu acho que precisa de uma maturidade de espaço, de tempo, de humanidade, mas é uma profissão que eu respeito demais, viu? Queria que, pessoalmente, lhe dizer que antropólogo, para mim, é um dos seres que eu acho que são superiores a outros, porque para poder entender a condição humana, parabéns aí, viu? Mas eu acho que na profundidade que vocês, antropólogos, conseguem chegar, eu acho que é difícil um humano, vamos dizer assim, né? Pelo menos como eu consegui compreender assim, a profundidade que vocês compreendem. Agora vamos aqui para o Roniel. Pega aqui. Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas e a todos, né? Meu nome é Roniel Suíra, né? A minha fala aqui é mais numa forma de agradecer, de fato, a atuação e o trabalho belíssimo que foi concluído pelo Campo Popular e pela Frente Ambiental, que tem feito um trabalho junto com as comunidades, né? Inclusive aqui com a Boca da Barra. E falar de território, né? Acho que a gente fala de uma forma muito cartesiana, né? Sempre de algo distante. E para nós que vivemos nas comunidades tradicionais, o território ele é vida e memória. Então, por isso que quando a gente chega aqui às vezes e fala um pouco revoltado, é porque a nossa sociedade foi construída e domesticada com um sentimento de não pertencimento. Por isso que Fortaleza está virando esse abandono de humanidade e dando só apenas espaço para grandes empreendimentos. E, no fundo, o que acontece se acabar com nossas humanidades, né? Estamos se tornando robôs, apenas pessoas que lutam pela vaidade. E aqui nós, enquanto comunidade tradicional, a gente luta pelo sentimento de pertencimento, a memória dos nossos ancestrais, a memória dos nossos mais velhos e a perpetuação das práticas tradicionais. Então, falar de território tradicional é falar de cultura, de segurança, de vida e existência para além dessa nomenclatura humana que, de forma social, às vezes é só um rótulo para dizer que somos humanos e, na verdade, estamos vendo aí dentro de Fortaleza apenas um abandono da nossa humanidade. Tanto amor por ser humano e acaba com esse discurso de falsa inclusão, a humanidade passa apenas a ser um incômodo paisagístico. Então, nós, enquanto comunidades tradicionais, estamos aqui para dizer que a gente não vai abrir mão do nosso território e, se for possível, como as mais velhas fizeram, a gente vai dar até a última gota de sangue. É isso. Obrigada, Roniel. E aí, só para complementar aqui, tanto a fala do Renan como aqui a fala do Roniel, né? A equipe já teve até numa reunião lá com eles, presencialmente, para, né, ampliar esse debate, entender mais essas peculiaridades, como eu falei, para poder a gente conseguir compreender e apresentar no documento uma proposta que reflita melhor a necessidade e os desejos da comunidade todos.